Alunos e alunas do sexto ano, hoje nós vamos falar sobre a atividade 15, tá? Semana passada nós falamos sobre atividade 15 também, mas não especificamente sobre as questões da atividade 15, mas somente sobre o tema da atividade 15, ou melhor, um dos temas, porque a atividade 15 ela fala sobre os egípcios, os mesopotâmicos e os hebreus, certo? Só que semana passada nós falamos sobre os egípcios. Portanto, hoje nós vamos falar somente das questões da atividade 15 que aborda sobre a sociedade egípcia da antiguidade. Beleza? Então, vamos comigo e me desculpe não estar ao vivo com vocês porque quarta-feira hoje eu precisei resolver um problema, não de última hora, já estava programado para eu poder resolver. Eu tentei mudar, mas não deu. Enfim, nós vamos fazer hoje, mas não vou deixar vocês na mão. Vou deixar a aula gravada aí no grupo, tá bom? Eu vou postar amanhã, dia 14, amanhã, quarta-feira, dia 8, para que vocês acompanhem. Então, sem mais delongas, atividade 15, somente as questões sobre os egípcios. Opa, quase não sai. Vamos lá, então. Beleza, conversamos semana passada sobre essa sociedade muito interessante, né, que foram os egípcios, certo? E nós falamos sobre a divisão das classes na sociedade egípcia da antiguidade, né? Faraó vinha em cima, certo? O último eram os escravos, ok? Então essa atividade diz o seguinte, para vocês relacionarem os números, né, as classes sociais, com o que cada um fazia, o que cada um era, certo? Para vocês relacionarem. Um exemplo ali, soldados, é o número 4, né? O que os soldados faziam? Aí vocês vão ver as opções e marcar o número 4 na opção que explica o que era o que o soldado fazia. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar então. Essa é a atividade 8. A atividade 9... é um texto que fala sobre o rio Nilo. Nós conversamos na aula passada a importância que teve o rio Nilo para a sociedade egípcia da antiguidade. Não só para a sociedade egípcia da antiguidade, mas também para o mundo, para toda aquela região e regiões próximas. Certo? Nós conversamos que os egípcios eles eram potentes produtores de alimento, né? Um dos grandes produtores de alimentos da antiguidade, certo? E o rio Nilo ele vai ter uma importância crucial nesse sentido. Ok? O texto fala um pouco sobre isso. Tem o texto 1 e o texto 2. Vocês irão ler o texto 1 e o texto 2 da questão 9 e vão responder. Letra A. O Egito é um dom do Nilo. Essa frase é atribuída ao grego Heródoto, pai da história, foi um grego, certo? Que esteve no Egito, quando este foi conquistado por Alexandre o Grande. Analisando a frase, a partir dos textos acima, explica o seu significado. Então vocês precisam explicar o significado da palavra, ou melhor, dessa frase. O Egito é um dom do Nilo. Okay? O que vocês acham? Né? Egito é um dom que o dom é um presente, né? Qual o significado dessa frase? Qual o significado de dom? Dom é um presente, é uma atribuição, é uma habilidade. Então a gente sabe que o rio Nilo foi uma bênção para o Egito, né? Foi uma bênção para o Egito. Então, de acordo com a leitura dos dois textos, qual o significado dessa frase? O Egito é um dom do Nilo. Né? O Egito ele foi poderoso graças ao Nilo, então tem a ver com essa relação aí, né, que eu acabei de falar, ok? Vamos para a letra B. Observando os textos e o mapa ao lado, você concorda com a frase? Justifique. Né? Na letra A você vai falar o que significa a frase. Na letra B você vai dizer se concorda ou não e explicar o porquê. Se concorda ou não. Ok? Tranquilo? Vamos continuar então. Número 11. Fala sobre a religião egípcia. E que nós conversamos sobre a religião egípcia e suas características. Né?
Vimos que eles eram politeístas, né? Eles acreditavam em vida após a morte, não é isso? Então vamos lá, o texto fala um pouco sobre isso. Letra A. Por que os egípcios antigos faziam a mumificação? Nós conversamos e na atividade você pode dizer. E as pirâmides? Para que foram construídas? Né? Vocês vão ler o texto e responder. Beleza, gente? E a gente fica... Tá passando lixo aqui perto de casa, o caminhão do lixo para pegar os lixos, né? E a gente fica por aqui, se vê na semana que vem, ok? Um abraço para vocês e até mais.